Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Amém? Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, com alegria no coração, determinado, Senhor, a aprender aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Abençoa-nos neste dia, Senhor, noite para alguns, tarde para outros, manhã para outros, mas estamos na Tua presença, Pai, unidos em um só propósito, em um só Espírito. Abençoa, Pai, os nossos participantes deste dia, a minha, a Ruth, o Jurandir, o Caio, a Tamires. Enche eles da Tua graça, da Tua unção, cobre eles com Teu manto, reaviva eles, ó Pai, dá a eles também entendimento e sabedoria espiritual, capacita eles, Senhor, a colocar em prática aquilo que vai aprender neste dia, Senhor. Revela-nos, Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Fala conosco, Pai, o que precisamos ouvir, Senhor. Eu que te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentiras e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Aí quem puder ler os próximos 7 versículos aí até o 14. Como eles se multiplicarão, assim contra mim pecarão. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentar-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos, com as suas prostitutas, se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o, a sua bebida se foi.
Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento se envolve nas suas asas e envergonha a Sião por causa dos seus sacrifícios. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil, né, Jurandir? São 12 tribos, né? E essas tribos, cada uma se desvia para um lado. Deus fica lá de cima só observando, né? O povo, o povo escolhido por ele, um povo em que ele deu tudo, deu conhecimento, deu pão a fartar-se, deu doutrina, deu mandamentos, instituições a ser seguidas, e eles se desviam cada um para um lado. A gente percebe na família, né? Um pai que tem 10, 12 filhos não pode dominar a todos. Sempre tem uma ovelha negra, né? Sempre tem um que se desvia do caminho do Senhor e não é fácil. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Mas aqui dá para a gente perceber que a bondade de Deus e como Deus pretende tratar os seus, e como ele trata os seus, né? E como ele tratava os seus aqui. Isso me dá assim, um entendimento favorável e uma compreensão melhor. Por isso que é bom a gente estar estudando a palavra de Deus, estar estudando a Bíblia, vendo lá atrás o que ocorreu, para que a gente possa ver o que pode ocorrer na frente. Amém. Obrigado. Amém? Vou tomar um cafezinho aqui, feito pela dona da pensão aqui. Aí sim. É realmente para os dias de hoje, né? Tudo que a gente vê, tudo que Deus fala aqui na palavra, tudo que Oséias fala aqui, tudo que a Bíblia relata nesse tempo, acontece no dia de hoje. Eles não buscam mais a Deus, o ignoram, acham que pode fazer o que bem entende, não tem limites e acabam se perdendo, se afundando, se autodestruindo. Ontem, lá na casa de recuperação, levando a palavra aos meninos, conversando com eles, a gente percebe que eles se perdem, estão ali porque se perderam, porque não tiveram limite, porque deixaram se levar pelo vício da carne, não tem domínio sobre a própria carne, sobre si, e se afundam no lamaçal. A gente vê eles contando as histórias que eles vivem, rapaz. Moram debaixo de pontes, comem lixo. Pais de famílias, Jurandir, abandonam seus lares, sua família, seus filhos, gastam o salário que recebe nas drogas, na biqueira, e passa dias, sabe, vegetando, andando pelos caminhos perdidos, como se não tivesse direção. Olha, cara, eu não consigo entender. Aquela igreja que eu fui pregar na semana passada, quinta-feira, uma mulher chegou lá chorando, chorando, pedindo ajuda, pedindo oração, porque o marido dela havia saído de casa. Já fazia 5 dias, estava nas drogas, perdido. Ela teve notícias que viram ele em determinado lugar.
andando sem direção, todo sujo. Um profissional, um homem trabalhador, perde totalmente a consciência. E ela chorava. Eu, eu senti compaixão dela, sabe? Eu fiquei muito penalizado, porque eu imagino. E a palavra de Deus fala que nós temos que chorar com os que choram. E nós levantamos ali um clamor, Jurandir, por aquela mulher. Sentimos a dor dela. E ali, naquele lugar, junto conosco, era o último lugar que ela queria estar. Ela foi pedir ajuda ali. E depois eu vou pôr o áudio para vocês ouvirem, no dia seguinte, o que aconteceu. A resposta de Deus através da oração. Então nós sabemos, amados, que o nosso Deus, ele vive. E ele nos ouve. Mas ele quer a sinceridade. Ele quer a entrega. Ele quer sentir em mim e em você a determinação, a atitude para que o milagre aconteça. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais, como os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. É, porque o pai de família se deixa levar pelos maus caminhos. Por quê, meu Deus? Porque uma pessoa, um profissional, se envolve com essas coisas e não tem domínio sobre ela. Esse é o mal que aflige o ser humano hoje. E não é só aqui no Brasil. É aí também nos Estados Unidos. Eu vejo as notícias aí, eu vejo. Parece que aí nos Estados Unidos, em algumas cidades aí, principalmente em Nova York, está pior do que aqui em São Paulo. As drogas estão se estendendo por todas as cidades e levando os jovens. Olha, não tem idade, viu? Não é só os jovens, não, não tem idade. A se envolver com essa maldita droga, com o vício. E quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso? Mas nós estamos aqui, amados. Eu e vocês, Tamires, Ruth, para ver de fora como está lá dentro. E fazer a parte de vocês, a nossa parte. Buscar essas almas que estão perdidas no mundo para conhecer o reino de Deus. Eu tenho uma pergunta, Di. O senhor falou, Paulo, que esse casamento deles supostamente é os estudiosos, ele pode ser real e pode não ter sido, né? Mas quando Deus vem para Osés e
dá a visão, é por isso que eles acham isso, porque foi uma visão só, e nessa visão ele viu tudo isso, ou ele viveu porque Deus queria que ele soubesse como era a dor parecida que Deus estava passando do povo dele, porque eu não consigo entender. Para mim, isso seria real. Deus deixou ele viver isso para ele entender, para ele saber mais como passar, como falar com esse povo, porque ele viveu na pele, ele passou isso tudo, entendeu? Eu ainda não consigo entender essa parte. Não, e a Ruth, a bem da verdade, não vai haver um entendimento, tá? Isso a gente aceita por uma questão assim de aquilo que te parece mesmo, né? Porque não existe um consenso com respeito a isso. Porque algumas pessoas dizem o seguinte: muito dificilmente Deus mandaria alguém se casar com uma prostituta só para ele passar por uma experiência, né? É, 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 se fosse uma caso, a pessoa se arrependeu, a pessoa está lavada e remida no sangue de Cristo, ela está transformada. Então, é desse ponto de vista que se leva, né? Imagina Deus mandar você casar com uma pessoa que está numa condição aí de rua, né? Só para você ter a experiência de como ele vê a sociedade, né? Então, é nesse ponto que é levado. Então, não há uma convicção, como não há uma convicção e não há uma certeza, pode parecer que sim, né? Que de repente ele tenha tido essa experiência, ou outros dizem que não, é um texto alegórico, da mesma forma que existem outros textos que são alegóricos, e aí ele dá esse exemplo como sendo uma verdade. De qualquer forma, né, isso teria muita diferença para a vida de Oséias, claro, né? Ele que teria passando isso na carne. Para nós, no caso aqui, fica o ensinamento, né? Que é o conteúdo do texto e a comparação que ele faz. Oséias tendo vivido isso na pele ou não, o ensinamento que fica para nós é de como Deus enxerga o relacionamento de Israel com ele, né? Então, como não há uma certeza, né, você pode optar por acreditar que esse foi um algo real ou não. Aí é como o texto vai falar no nosso coração, porque até que nem quem não passou para nós, né, essa certeza. Então, é por isso que é aceito as duas possibilidades aí. Pode ser que ele tenha de fato se matrimoniado e depois ele tenha se separado e tenha tido esses filhos e depois ele foi lá e comprou ela, ou não. Então, mas que isso não teria um peso para o texto, para nós que estamos vivendo hoje, entendeu? Então, o ensinamento para nós, ele continua sendo o mesmo. A experiência mudaria de fato para Oséias, que estaria vivendo isso naquele tempo, tá bom? Porque também, seu Jurandir, Deus dá experiência para a gente ter um legado e hoje a gente fala, né? Igual uma mulher que casa com um homem abusivo, entendeu? Ela vai ter a experiência e depois, se esse homem transformar, né? Vai ter a experiência de ter vivido isso. E eu não sei porque eu quero acreditar que ele viveu, porque aquele tempo que ele ficou falando e tentando mudar o povo, não foi um período curto, foi um período, parece que de 30 anos, eu não tenho certeza, eu não Exato. estudei essa parte, O- entendeu? A profecia Então, demorou bastante tempo. é um Não, e não tem período problema nenhum. de realmente ele pode ter vivido, né? Ele pode ter tido essa Pode, experiência. pode Tipo sim. assim, mesmo sendo ela uma prostituta, então Deus transforma, né? Então muda a história, muda. Igual fala no capítulo 1 que os filhos ganharam aquele nome, mas ganharam para. E no final Deus reescreveu o nome deles, a história mudou. Então, é igual o senhor falou, o senhor comparou ela com o Israel, né? E o Israel voltou para Jesus. Então, ela pode ter voltado para ele. E o fato dele
advocar mais para o povo e conseguir falar para o povo isso, eu creio que é igual como a visão que Deus deu para ele ter a experiência e depois poder passar essa experiência, tipo, não é a palavra certa advogar, mas eu não estou achando, mas saber passar para as pessoas o que seria humilhação, igual, é uma humilhação para ele, igual ele fala aí, acho que é no 2 ou é no 3, no capítulo do 3, que para ele lá, ele preferia esperar ela vir, porque ele seria muito humilhado, ir atrás dela, mesmo comprando, entendeu? Seria uma humilhação para ele ir lá e comprar ela e ter ela de volta, entendeu? Então, assim, eu tenho que estudar mais para saber um pouquinho mais, mas para mim parece mais real do que Não pode tem ter problema sido nenhum, não. experiência. Por causa Muita do gente, tempo, sabe? não, muita gente boa e muita gente erudita e muita gente com conhecimento de estudante da palavra acredita isso, acredita dessa mesma forma, né? E do outro lado também tem essas duas possibilidades. Então não há nenhum problema da forma como você interpreta ou como você acredita, tá? Não tem problema nenhum nisso. Agora, aonde as pessoas colocam, é claro que ele poderia ter se casado com ela e tido essa experiência, escrito e comparado, né? O que se comenta é no sentido de que Deus mandou, não é que ele casou, teve a experiência e escreveu de uma experiência que ele teve, que nem acontece com muita gente, né? O que ele está dizendo aqui é que ele estava tranquilo um dia na casa dele, aí Deus apareceu para ele, né, e mandou. É nesse contexto que as pessoas é um rapaz, né? Então, você estar num relacionamento, ter tido uma experiência negativa e escrever sobre isso é a coisa mais normal do mundo, né? É a coisa, nossa, o que não falta é livro de testemunho sobre isso. O que se coloca de diferente aqui é que ele estava de boa na casa dele, aí Deus apareceu para ele e falou assim, ó, vai lá na casa de prostituição e tira a pessoa de lá, traz para sua casa, que é para você saber o que Israel está fazendo comigo, entende? É um contexto um pouco diferente. Mas assim, as duas interpretações existem e são respeitadas e não tem problema nenhum. Não, então, igual eu falei, eu vou estudar mais, aprender mais, mas é tipo assim, algumas curiosidades, né? E ao mesmo tempo, eu tinha me esquecido isso que o senhor falou, que não foi uma visão. Deus mandou ele, porque naquela época Deus falava com os profetas, né? Então Deus veio a ele e falou para ele fazer. Isso, Diferente, entendeu? essa é a grande questão. Mas não tem problema nenhum, viu? Pode aceitar do jeito que teu coração mandar na hora que você lê o texto, não tem problema nenhum. Vou estudar Porque mais, até o final eu falo para o senhor. porque para nós o que importa, né? Para nós hoje o conteúdo do texto, no caso, né? Essa experiência valeu para ele, para o profeta, né? Que teria vivido isso, teria vivenciado o sofrimento que ele teve, a humilhação, enfim, a lição que ele aprendeu pessoalmente. Mas para nós que tem futuro, né? Como Deus está enxergando o povo de Israel naquela época e o contexto que isso traz para nós nos dias de hoje, né? Essa lição para nós que fica aqui, né? Uma das coisas que chamam a atenção aqui também é que no verso 4 do capítulo 4, o Senhor diz que, todavia, que ninguém se acuse, nem repreenda, né? Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês, no caso, a capital de Israel. O meu povo está sendo destruído, ou o povo, né, de Israel ali, o povo de Samaria, no caso, está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Então, nesse texto aqui, mais especificamente, Deus está falando com aquelas pessoas que têm o dom da palavra, que estão à frente de um grupo, que têm a responsabilidade, a tribo de Levi ali, né, que tinha a responsabilidade de cuidar do culto e do sacerdócio, mesmo o reino tendo sido dividido, né, tinha levita dos dois lados, mesmo o reino tendo sido dividido, haviam homens que tinham o temor do Senhor. Então, a política humana, ela pode separar as pessoas, mas a palavra de Deus, ela aproxima, né? Então,
nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos a obrigação de levarmos essa palavra e levarmos essa palavra em verdade e orientarmos as pessoas das falhas, dos erros, do caminho que ela está andando que são maus. A gente não pode simplesmente lavar a mão e dar as costas e muito menos tirar vantagem da nossa fé para tirar as coisas dos outros, né? Então aqui o Senhor ele traz uma palavra muito dura com respeito aos sacerdotes, né? E aos profetas ali que ficam sentados ali usufruindo do que é dos outros e falando o que não é de Deus, o que Deus não estava naquilo que eles estavam falando, né? Eles viam a sociedade se deteriorando e estava muito cômodo para eles ali levar as coisas daquele jeito. Então Deus traz uma palavra duríssima, né? Para quem tinha a responsabilidade de ministrar a palavra ali, né? E é uma palavra duríssima que serve para nós, né? Nos dias de hoje e para os cristãos em qualquer época, né? Lembrando que aqui ainda não era cristianismo, aqui era judaísmo, né? Então o povo judeu aqui nessa época, essa palavra veio duríssima, né? Para eles, porque o cristianismo, obviamente, começa depois de Cristo, mas é o mesmo princípio, né? O mesmo princípio serve para nós. Alguém tem algum comentário para fazer nessa direção aqui, nesse sentido? Bom, outro texto que chama atenção bastante aqui, né? É quando ele já está falando lá no capítulo 4 ainda, mas no versículo 14, que ele diz: Não castigarei as filhas de vocês, que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven. E não jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor, como a vaca rebelde de Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Então, aqui mais uma vez, no capítulo 4, vem essa palavra duríssima primeiro para os sacerdotes ali, né? Que estavam fazendo o povo pecar, ou que estavam conivente com o pecado do povo, e que estavam usando até a própria fé e a própria força espiritual para tirar dinheiro, para lucrar com isso, e não estava sendo instrumento de Deus, na verdade, né? E aí ele traz uma outra palavra para as famílias, né? Olha, os seus filhos estão andando errado, os seus filhos estão andando aí fazendo coisas que não deveriam fazer, mas eu nem vou falar com os filhos de vocês, eu vou falar com vocês que são os pais aí, com vocês que não corrigiram seus filhos, que não ensinaram a minha palavra, que não orientaram no meu caminho e que vocês estão correndo atrás do que é errado. Então, já que vocês estão correndo atrás do que é errado, não estão dando exemplo, não estão vivendo pelo certo, não estão correndo para que as coisas vão bem, né? Então, eles estão aprendendo do exemplo que vocês estão dando. Aí é uma palavra para os pais, né? Uma palavra para as famílias, é uma palavra para os homens, né? Porque a gente vive tempos hoje, tempos difíceis, né? Em que os pais não querem ser pais, né? Os pais não querem dar exemplos de paternidade mesmo, né? Não querem cuidar dos filhos, né? Eles querem levar uma vida de prostituição, eles querem levar uma vida folgada, uma vida sem limites, né? E o que dá limite para o ser humano, para nós, pelo menos somos cristãos, né? É a palavra, né? Mas fora da palavra, você pode ter um comportamento mais reto, né? Você pode ter um comportamento de ser uma bênção, de ser um exemplo para os seus filhos, sem que eles olhem para você e digam assim, pô, né, meu pai, ele não tem limite, ele não me põe limite porque ele não tem limite, né? E infelizmente a gente vive numa sociedade que é bem assim, né? Qualquer pessoa que esteja envolvida com educação, qualquer pessoa que esteja envolvida com essa questão social, ela sabe que muitas vezes os filhos vão parar na mão dessas agências governamentais aí, né?
porque a família é desestruturada, porque as pessoas elas não querem ter compromisso com o outro, né? Elas querem ter compromisso consigo mesma. E aí elas não põem limites, né? Elas levam uma vida louca, como se usa dizer. E aqui o Senhor traz, então, no versículo 14, essa exortação, né? Então, que nós pais, né, aqui, falando como pais, né, que nós possamos olhar para a nossa casa, que nós possamos olhar para os nossos filhos, que nós possamos olhar para a nossa descendência e darmos um basta nisso, né? Falar assim, não, cara, eu tenho que proteger a minha casa, eu tenho que proteger os meus filhos, eu quero que meus filhos olhem para mim e eles me vejam como um exemplo, que essa seja uma motivação para que nós possamos andar e correr pelo certo, né? E isso a gente vê que na sociedade está muito, muito, muito estranho, né? Própria mãe, próprio pai tá levando os filhos para lugares que você fala assim, meu, você devia vigiar mais, você devia tomar mais cuidado, né? Com vocabulário que você fala assim, meu, você devia vigiar mais, umas vestimentas que você fala assim, cara, você não é mais criança, em ambientes que você fala assim, gente, né, pera lá, não é querendo ser santarrão, não é querendo ser melhor do que os outros, não é querendo, né, nada disso, é uma questão de bom senso. Parece que o príncipe desse mundo cegou de fato o entendimento, né, e as pessoas, elas estão aí sem limites, né, e o Senhor, ele orienta para que as pessoas voltem para um limite. Outro texto que é muito interessante aqui é que lá atrás, quando houve a separação entre Israel e Judá, né, ali Samaria e tal, eles construíram ídolos e deixaram de ir até o templo de Salomão, eles deixaram de adorar no templo ali, ter uma orientação mais forte, e já foi um projeto de governo isso, né? Porque ele falou, ó, se eles ficarem indo para lá, eles vão ficar sob a tutela do outro governante e a gente quer encerrar essa coisa, já que é outro reino, é outro rei, é outra igreja, é outro Deus, é isso que gerou bom pôs no coração dele. Então Deus traz aqui no versículo 11 uma palavra contra isso. Ele diz: a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo cultua os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Porque um espírito de prostituição, porque quando você adora outros deuses, né, a idolatria é como se você estivesse traindo Deus, que na figura Deus ele é um noivo, né? Ele é o marido, né? Ele é o esposo. Então, quando você se dirige a um outro Deus, é como se você estivesse adulterando, né? E aqui ele está falando de um adultério do povo, né, da nação. Então ele fala e sacrificam, né, no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. E aí ele vai evoluindo, né, no comentário, como já foi lido, e ele fala que eu não vou cobrar isso delas, não, eu vou cobrar de vocês, que são os pais, de vocês que deveriam dar o exemplo, de vocês que deveriam ter ensinado, de vocês que deveriam ter orientado e não o fizeram, né? Então, às vezes a gente critica uma geração que foi a gente que criou, né? E isso é muito forte, né? A geração que critica é a geração que cria. E foram as brechas que, de repente, na educação nós demos, né? E as pessoas estão passando por essas brechas aí, né? É claro que existem aqueles que estão ensinando certo, que estão ensinando direito, mas o príncipe desse mundo cegou o entendimento. É claro que nós vemos que dentro da própria família o próprio esposo quer tirar a esposa da casa do Senhor, da igreja, e a própria esposa quer tirar o marido da casa do Senhor, da igreja também. A gente vê isso, né? De vocês que frequentam igreja sabem que isso também acontece, né? A pessoa acha que a pessoa dá mais valor para a igreja do que para a família, muitas vezes, né? E traz uma palavra nessa direção. Então, há que se pesar, né? Eu acho que a palavra de Deus ela vem para que nós tenhamos uma reflexão, para que a gente tenha um entendimento, para que a gente tenha um amadurecimento, né? E, e eu passo a palavra aí para vocês, Ruth, Tamires, Caio, o Mário, se puder falar, e agradeço a oportunidade aí, no nome de Jesus. Eu só quero mesmo agradecer por essa palavra, muito bem falada. É isso que estamos vivendo mesmo esses dias. E o mais importante, o senhor falou que Deus vai cobrar daquele que devia ter ensinado e não ensinou. E isso é a responsabilidade.
que a gente tem que ter. Obrigada aí, seu Jurandir, por relembrar essas coisas tudo diante da Ah, palavra. eu brinco, né? Eu costumo dizer, tá tudo lá no texto, né? A gente só lê e comenta, né? Então, mas nada é por acaso, né, seu Jurandir? A gente não tá fazendo isso por acaso. É tudo com propósito. Então, Deus sabe a hora de todas as coisas. Hoje era o dia de nós aprender isso. Então, muito obrigado para Deus trazer a revelação, para trazer, entendeu? A explicação de uma forma bem boa para todos nós. Né? Como a palavra, das palavras da Ruth e as minhas, né? Tá tudo meio explicado. E a gente a cada dia se colocar na posição, né? A gente que está aqui aprendendo, a gente que tem os nossos filhos para auxiliar, outras pessoas também, né? Que a gente, como o senhor falou, que está à frente, tem que auxiliar, porque se a gente que está aprendendo não fazer isso, né? Quem é que vai fazer? Né? E eu estava aqui até imaginando assim, né? Que às vezes até poxa, eu tô sendo, penso, né? Eu tô sendo um pouco muito rígida com minha filha. Não, mas isso me mostra que realmente eu tenho que ser assim, né? Realmente eu tenho que mostrar, eu tenho que ensinar, eu tenho que dizer a ela que do jeito que vai, não é o certo, né? A gente está aqui para a gente ensinar o caminho certo, né? E a Bíblia, ela relata isso, ensina o teu filho, né, no caminho em que deve andar, para quando ele vem envelhecer, ele não venha se desviar. E isso eu agradeço muito a minha mãe. Minha mãe, desde quando eu conheço minha mãe, ela nunca foi de igreja nenhuma. Minha mãe nunca foi evangélica, Uhum. né? Minha mãe, ela sempre me criou na igreja. Ela não ia, mas ela mandava eu ir, né? E eu aprendi, me afastei um tempo, né? Quando eu cresci mais, me afastei, mas enquanto eu estava ainda na casa dela, ela me forçava eu ir. E hoje eu agradeço a ela por ela me forçar eu ir, porque se ela não me forçasse, eu não ouvisse, eu não aprendesse, hoje eu não estava no caminho, né? No Senhor, eu digo a todo mundo, eu tive filho velha. Eu tive filha com 22 anos. As meninas que eu andava, tudo teve filho com 15, teve filho com 14, mas se minha mãe não fosse do jeito que fosse, e sem ser evangélica, porém conhecedora, né, da palavra, porque ela sempre foi conhecedora da palavra, porém ela não tinha, né, como também está indo para a igreja, ela me ensinou no caminho correto, né, e Que é hoje eu sou o que sou, né, então graças a tenho que, isso, né? isso, tenho que Sabe que uma agradecer. das coisas que a gente escuta muito, desculpa te cortar, mas é que você me lembrou uma coisa, as minhas filhas falam muito isso, né? Elas falam assim, ih, pai, a gente, hoje elas estão lá na Austrália, e elas não estão frequentando nenhum ministério, mas elas falam assim, né? Falam, pai, aquela coisa da gente ter sido criada dentro do evangelho, da gente ter sido criado dentro da igreja, aquela coisa da gente ter se ouvido a palavra, a gente ficou muito exigente. Então, quando as pessoas vão se aproximar da gente, a gente não aceita de qualquer jeito. A pessoa vem com uma conversinha e a gente não cabe nesse mundo, né? Então, assim, por um lado eu fico feliz, mas por um lado eu fico bravo, né? Porque eu vejo o pessoal fazendo algumas coisas e aquilo não serve para mim, porque eu olho assim, é o temor que a gente fala, né? Então, às vezes a pessoa não está dentro da igreja, mas ela tem o temor. A pessoa não está dentro ali servindo naquele momento, mas ela tem o que comparar, né? Porque ela foi ensinada. Então, quando ela vem o tempo ruim, quando vem o dia mal, elas ligam para cá e falam: pai, mãe, ora por mim aqui, eu tenho, né, um objetivo, eu tenho alguma coisa para fazer. Alguém aproxima, leva alguma coisa, ela fala assim: não, não, isso aí não. Ou até pensa, né? Fala, não, o que que meu pai e minha mãe vai falar disso aí? Então, é isso que a gente quer dizer. Mesmo que você não esteja numa igreja, mesmo que a pessoa não esteja ali frequentando ainda, mesmo que não tenha chegado o tempo para ela, né? Ela esteja ali lutando com algumas coisas, mas ensina o caminho, né, para o teu filho, não só o caminho da palavra, mas o caminho do que é correto, né? Porque hoje em dia está muito incomum aí. Sai aí com quem você quiser, vive a sua liberdade. Se você pegou uma gravidez aí, é só ir lá e tirar.
né, e leva a vida desse jeito e tal. Cara, isso não é certo, não é correto, né? Então, você é responsável pelas suas atitudes. Então, você tem o seu filho, você não vai gastar mais dinheiro, né, na bebida, no álcool, na droga ou na sua roupa, querendo andar todo bonito, e o seu filho está ali passando uma privação, passando uma necessidade, não tendo o que comer, não estudando numa escola a melhor que você possa dar, né? Porque eu acho que essa questão do pai e da mãe não é dar tudo que seu filho quer, é dar o melhor que você pode dar dentro da sua condição. Então, se dentro da minha condição é isso aqui, é esse tênis que eu posso te dar, é esse tênis que eu posso te dar. E você vai ter que entender que é esse tênis que eu posso te dar. Então, você tem que ensinar para o seu filho valor. É isso, né? É. Você tem que ensinar para ele coisas que ele possa levar para a vida dele futura. Então, quando você ensinar a sua filha a fazer um arroz, ela não está trabalhando para você, ela está aprendendo a ser autossuficiente. Você ensinar o seu filho a lavar uma roupa, ele não está fazendo algo porque ele é seu empregado, porque ele é mulherzinha, ele está fazendo porque ele vai ser um adulto autossuficiente. Ele vai saber fazer as coisas para ele quando aparecer o momento, quando aparecer a necessidade. E a palavra de Deus da mesma forma. Então, eu louvo a Deus por essa atitude da sua mãe, e é isso que a gente orienta as pessoas a fazerem, né? Ensina o teu filho, cara, ensina o teu filho a ser um cidadão de bem, a não estar envolvido com muitos parceiros, a buscar uma casa, a buscar uma direção. Aí, esse mundo aí, o que ele está falando é o contrário, né? Tem um filho de cada pai, vai buscar assistencialismo, né? Então, infelizmente, né? Com certeza, com certeza. E hoje realmente é difícil, né? Difícil a gente criar, né? E às vezes eu até brigo com ela, porque ela foi assim comigo, né? Com minha irmã, me forçou, né? Na minha adolescência, realmente eu ficava brava, ficava retada, mas hoje eu agradeço por isso, pelo que ela fez. Mas hoje eu me chateio com ela, pela questão que ela cria um neto, né? Que é meu sobrinho, que eu ajudei a criar também quando era pequeno, mas depois de grande ela foi deixando, né? Foi deixando, e hoje eu mesmo não tenho mais autoridade porque eu não quero me estressar, né? Porque eu já fiquei até doente por isso, por conta do estresse, né? Com ele. E hoje eu falo para ela, né? Você hoje não cria ele da maneira que deveria, da maneira que você criou a gente, né? Dá muita liberdade, deixa fazer o que quer. Aí, quando eu falo com ela alguma coisa, tá certo isso, mãe? Gabriel, né? O nome dele, tá certo isso, fazer desse jeito? Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Então, hoje é a resposta que ela dá, né? Aí eu digo a ela, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E às vezes eu me estresso mesmo, brigo mesmo com ela por conta disso, né? Porque a gente vê que está andando no caminho que não é para andar. Está andando no caminho errado. E às vezes, se puxasse mais, como eu, como minha irmã hoje não está no caminho do Senhor, né? Mas ela é temente, eu sei que na hora certa Deus vai trazer ela de volta. Né? Ela já viveu mais tempo na igreja do que eu, e eu sei que Deus vai trazer, né? Porque, como o senhor falou, o temor, né? E o temor, ele é o princípio da sabedoria. E nós Sim, temos que ter isso na nossa vida para que a gente possa ensinar outras pessoas, né? E enquanto isso, eu vou ensinando o que eu posso. Peço a Deus todos os dias me dê sabedoria para eu saber, né, criar minha filha. Vai fazer 14 anos agora esse mês que vem, e aí cada ano que passa é um pouco mais difícil, mas graças a Deus ela saiu até aqui da minha igreja, né, que ela me pediu, mas ela foi para outra e eu tô sentindo ela melhor, sabe? Ela melhor, tá indo para a igreja, tem aquele desejo de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, isso é o que mais importa, né? O desejo do coração de estar adorando a Deus, e nós temos que fazer isso, pois a gente é exemplo, né? Para os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Deus, ele nos ensina nessa palavra, né? E também o amor dele persistente ao nosso favor, né? Porque amém. mesmo a gente sendo infiel, ele é fiel conosco, né? A cada instante, ele não deixa de ser fiel. Amém. Amém. Você pode orar para nós, Samir, para encerrar, então, por favor? Eu sim, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, Amém. nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, por tudo que nós temos ouvido aqui, Senhor Deus, pelo que nós também temos falado, Pai. Pois Tu és maravilhoso, Tu és vivo, Tu és tremendo, e só o Senhor que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas, Pai querido. Oh Deus, vai abençoando mais e mais esse devocional, nos dando força para estar aqui, Senhor Deus, aprendendo mais de Ti, pois muitas das vezes não temos essa força, essa disponibilidade de estarmos lendo a Tua palavra sozinhos, meditando sozinho, mas o Senhor, Deus, colocou, Pai querido, no coração do Fábio para criar este devocional e estamos aqui, Pai. Foi E tudo que o Senhor certo. possa nos dar força, possa dar força a ele também, Pai querido, ao Fábio, para que ele venha voltar aqui para o devocional, Pai querido, para estar conosco, adorando, bendizendo teu santo nome, aprendendo mais a tua palavra, trocando também, Pai, experiências com cada um de nós, Pai, pois isso é preciso. Nós somos aqui testemunhas, Pai querido, de ti, somos teus instrumentos, Pai querido, e somos gratos por tudo isso. Então, vai de encontro à vida de cada um, vai livrando de todo mal, Pai. Todos que estão aqui neste devocional, aqueles que não estão podendo entrar, Pai, só Tu sabes a necessidade dos Teus filhos. Vai de encontro, vai acampando os Teus anjos, Pai querido, no lar de cada um, Pai, e vai fazendo as Tuas maravilhas. Abençoa o nosso dia de maneira especial, em nome de Jesus. Amém.